Não faça tudo o que a criança quer. É importante estabelecer limites e ensinar valores desde cedo. As crianças precisam aprender sobre responsabilidade, respeito e as consequências de suas ações. Ao invés de ceder a todos os desejos, ofereça alternativas que incentivem o pensamento crítico e a resolução de problemas. Isso não só ajuda no desenvolvimento emocional e social da criança, mas também fortalece o vínculo entre vocês, criando um ambiente de confiança e respeito mútuo. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Maria Lousada, orientadora educacional, idealizadora e mediadora do programa Educar com Diálogo, cujo objetivo é te ajudar no processo de orientação das suas crianças, com foco na premissa de constituição de uma família amiga. Educar com diálogo é, na verdade, uma oportunidade de construir um relacionamento baseado em respeito mútuo e compreensão. E aqui a gente já traz falando de oportunidade, de relacionamento, de respeito mútuo e compreensão. São questões fundamentais se nós desejamos constituir uma família amiga na perspectiva da educação dialógica. Então, quando pais e filhos se sentem à vontade para expressar suas opiniões e sentimentos, criam-se laços mais fortes e um ambiente mais saudável, onde todos se sentem mais valorizados. Expressar opiniões e sentimentos é fundamental em nosso dia a dia, diante dessas questões todas que a gente tem vivenciado. E ao dialogar, os pais podem ensinar valores importantes, como empatia, paciência e responsabilidade. Mas você pode estar falando, né? Pode estar se perguntando, pode estar me questionando aí. Mas eu ensino respeito, eu ensino valores, eu ensino tudo isso. E eu posso te dizer que tenho certeza que sim. Todos os pais, todos nós temos essa intenção. Só que nesse tempo e espaço em que nós vivemos, para ensinarmos respeito mútuo e compreensão, para ensinar valores importantes, como, por exemplo, empatia, paciência, responsabilidade, nós conseguiremos com mais eficácia quando estamos orientando por meio do diálogo. Hoje as crianças são diferentes de tempos atrás. As crianças de hoje exigem uma educação dialógica, desde pequenina, desde bebezinha. Não é deixar a infância passar e iniciar um processo de diálogo na adolescência. Se eu não tenho uma prática de diálogo desde pequenininho, quando chega na adolescência fica mais difícil. Mas se eu tenho essa prática de educar com diálogo desde pequenininho, quando eu chego na adolescência, que é quando eles começam a ter os seus tempos e espaços mais reservados, eu consigo puxá-los para um diálogo, porque eles já estão acostumados no processo de educação dialógica. Por isso que a nossa proposta é educar com diálogo desde que a criança nasce. E estamos agora também fazendo um trabalho que é educar com diálogo desde a gestação. Desde o primeiro momento que você fica sabendo que está grávida, ou que vocês, né, enquanto casal, ficam sabendo que vão receber uma criança,
é importante iniciar o processo de educação com diálogo. E nós temos alguns vídeos aqui no canal que tratam dessa questão. Tudo isso porque é importante a gente estar lembrando que cada criança é única e tem seu próprio ritmo de aprendizagem e desenvolvimento. Educar com diálogo implica em reconhecer que cada criança é única. Não é colocar todos os filhos, todas as crianças num pacote de diálogo, né? De modo que aquele pacote sirva para todos. Não. Cada criança é única. Cada criança tem as suas peculiaridades. Por isso é fundamental respeitar as suas individualidades e oferecer apoio de acordo com as suas necessidades específicas, que a gente também fala de reais necessidades. Cada criança tem sua necessidade. E o ambiente, quando é acolhedor e estimulante, e aqui nós estamos falando do ambiente no contexto familiar, esse ambiente pode favorecer toda a diferença, incentivando a curiosidade e a criatividade. E nesse sentido, esse ambiente exige que essa atenção seja diária. Educar uma criança não pode ser de vez em quando, tem que ser todos os dias. E nessa perspectiva aqui, de incentivar a curiosidade e a criatividade, eu preciso estar com ela todos os dias. Eu preciso estar com os meus filhos todos os dias. E além disso, a gente destaca que o papel dos educadores e dos pais é crucial para fornecer a orientação e os recursos necessários. Aqui nós estamos falando para você que é pai, que é mãe, mas também para você que educa crianças enquanto babás, enquanto cuidadores, enquanto pessoas que estão numa corresponsabilidade com a família. Porque muitas vezes nós, enquanto pais, estamos numa outra tarefa e precisamos delegar a educação dos nossos filhos para uma pessoa diferente. Então, seja você cuidadora, seja você babá, seja você avó, seja você uma pessoa da família, seja você um amigo, seja você qualquer pessoa que esteja na corresponsabilidade de educar uma criança, é importante primar por esse ambiente saudável e por reconhecer as necessidades específicas de cada criança, além de entender que, tendo o papel de educadores, você precisa estar primando por um crescimento saudável e feliz. Então, isso é muito importante da gente estar entendendo e colocando em prática. E precisamos também celebrar pequenas conquistas e oferecer palavras de engajamento, porque tudo isso são formas de reforçar a confiança e a motivação das crianças, ajudando-as a explorar o mundo ao seu redor, porque a criança começa explorando o mundo ao seu redor com entusiasmo e alegria, porque à medida que ela vai aprendendo a explorar esse mundo ao seu redor, ela vai poder intervir no mundo como um todo, interagir nesse mundo em que vivemos. Então, dessa forma, nós precisamos compreender que encorajar a autonomia da criança é muito importante. Nessa perspectiva que nós acabamos de falar, nós estamos num processo de encorajamento da autonomia das crianças. E educar com diálogo encoraja a autonomia das crianças. E vão percebendo qual é o sentido de educar com diálogo que nós estamos trazendo aqui. Porque esse sentido que nós estamos trazendo aqui é encorajador.
ele promove a autonomia das crianças, porque nesse processo dialógico, as crianças aprendem a tomar decisões, a entender as consequências de suas ações, sempre com o apoio e orientação dos pais. Para ela construir a autonomia, ela precisa desse apoio. Ela não aprende sozinha. Então, criar um espaço onde as perguntas são bem-vindas, estimular a criança a fazer perguntas, estimular a criança a trazer as suas dúvidas para as rodas de conversa, são questões importantes. Então, quando a gente cria um espaço onde as perguntas são bem-vindas e as dúvidas são esclarecidas, nós fortalecemos a confiança e a autoestima das crianças. Nós ajudamos nesse processo, incentivando-as a viverem os desafios cotidianos com mais sabedoria. E isso quer dizer que educar com diálogo não é apenas uma ferramenta educacional, não é apenas um modismo, não é apenas uma questão de fazer de vez em quando, mas é um alicerce para que esses relacionamentos possam acontecer de forma saudável. E aí nós falamos, sim, que é um alicerce para relacionamentos saudáveis e duradouros. Observem que tudo isso vai contribuir para uma sociedade mais compreensiva e mais colaborativa, porque a criança está aprendendo numa mediação dialógica nessa pequena sociedade que é a família. A família se constitui um pequeno ambiente onde as relações sociais acontecem, de modo que elas possam aprender para que venham interagir no mundo ao seu redor, na sociedade como um todo, com mais sabedoria. Por isso que, nesse sentido, nós trazemos que esse tipo de comunicação aberta e honesta, permite resolver conflitos de maneira mais eficaz e, além de tudo, promove o desenvolvimento de habilidades como empatia e pensamento crítico. E aqui a gente está destacando que tudo isso acontece na prática, no decorrer da relação de diálogo, no decorrer da implementação dessa metodologia dialógica. E, para tanto, escutar é o caminho. Aprender a ouvir, aprender a escutar. Isso não significa ceder a todas as vontades, mas sim escutar e considerar os sentimentos e opiniões das crianças, orientando-a para que ela aprenda a tomar decisões conscientes e ponderadas. As nossas crianças estão precisando aprender a tomar decisões conscientes e ponderadas. E isso nós precisamos começar desde pequeninas. Através desse processo que nós chamamos de escuta ativa, nós criamos um ambiente onde a criança se sente valorizada e respeitada, e nós estamos reafirmando isso aqui várias vezes, a valorização e o respeito, porque tudo isso fortalece a sua autoestima e confiança. Autoestima e confiança é algo que requer uma escuta ativa e precisa com urgência ser o foco da educação no contexto familiar. E ao mesmo tempo que nós realizamos tudo isso,
Nós promovemos uma educação que vai além da simples transmissão de conhecimento, porque nós estamos incentivando a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais que são cruciais para a formação de pessoas responsáveis e empáticas. Mais uma vez, estamos trazendo a questão da responsabilidade e da empatia, porque são questões que hoje são fundamentais. Sempre foram, mas hoje, nesse mundo atual em que vivemos, são fundamentais. E dessa forma, nós orientamos a nova geração, se nós estamos fazendo a nossa educação na família dessa forma, nós estamos orientando a nova geração para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais complexa e interconectada. Essa interconexão e complexidade dessa sociedade requer pessoas com consciência crítica, com empatia, com responsabilidade, com consciência das consequências dos seus atos. Isso é fundamental. Por isso que o diálogo e a compreensão mútua são fundamentais para a convivência harmoniosa. E convivência harmoniosa não significa passividade. Convivência harmoniosa significa questionamentos, problematizações, de uma forma crítica e sensata, sempre na dimensão de uma consciência planetária mais evoluída. O mundo em que vivemos agora exige uma consciência crítica na dimensão de uma consciência planetária. E para tudo isso, nós estamos falando de ambiente colaborativo. Um ambiente colaborativo vai ajudar nessa formação de consciência crítica na dimensão de uma consciência planetária. Então, nós destacamos aqui que a educação deve ser um processo colaborativo, onde a criança se sinta, se sente valorizada e respeitada. A criança precisa se sentir valorizada e respeitada. Valor e respeito não significa fazer tudo o que ela quer. Muito pelo contrário. Significa pontuar com ela as questões fundamentais para a sua aprendizagem e desenvolvimento. Significa criar um ambiente de diálogo aberto e confiante, porque esse ambiente permite que ela, que a criança, expresse as suas ideias e sentimentos sem medo de julgamento. A criança que tem medo de julgamento, a criança que não vivencia uma educação dialógica, ela tem medo de julgamento, porque quando a educação não é dialógica, é aquela educação do sermão, que só conversa na hora de chamar atenção, só conversa na hora de dizer o que está fazendo errado. E aí ela se constitui com medo de julgamento. A educação dialógica, ela rompe com esse ciclo do medo de julgamento, porque ela passa a ser uma educação com foco na formação saudável. Ela para de ser uma educação julgadora. E nesse espaço seguro, porque esse espaço vai se constituindo um espaço seguro, a criança se sente à vontade para compartilhar suas perspectivas, sabendo que será ouvida e respeitada, sabendo que se ela fizer uma questão que não é legal, vai ser problematizado, vai ser orientado,
vai ser mediado, sabendo que se ela fizer uma questão que é legal, vai ser enaltecida, né? Vai ser recebida com alegria. Então, isso não só fortalece os laços interpessoais, né? Os laços entre vocês, entre você que é pai, que é mãe, e a sua criança, mas também promove o crescimento pessoal e coletivo. Promove o crescimento pessoal e coletivo da criança e o seu crescimento pessoal enquanto educador, educadora, o crescimento pessoal da criança e o crescimento coletivo de vocês enquanto um grupo. E também o crescimento daqueles que convivem conosco. Porque o modo como nós atuamos no tempo e espaço em que vivemos, para além da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, esses tempos, espaços vão interagir com esse modo, porque se você tem essa prática dialógica na sua família, você também tem essa prática dialógica no seu trabalho, com seus amigos, na sua comunidade. Então veja que fortalecendo os laços familiares, você também está fortalecendo as suas relações na vida como um todo, na vida em que você vive aí no seu cotidiano. E quando todos podem contribuir sem receio de críticas destrutivas. Porque se você está nesse crescimento pessoal e coletivo, né, compartilhando suas perspectivas, sem medo de julgamento, você está nesse processo, vivenciando esse processo, sem receio de críticas destrutivas. E aí surgem ideias inovadoras e soluções criativas. Porque imagine lá no contexto do seu lar, da sua família, você vivenciando essa prática dialógica. As ideias vão surgindo, mas ideias inovadoras, soluções criativas. Então, se você insere a sua criança, os seus filhos, nas questões do dia a dia, né, da sua família, questões simples, queimou a luz. O que nós precisamos fazer para que tenhamos luz nesse ambiente? Então, ao invés de você ir lá pegar a lâmpada, trocar, sem usar desse recurso para poder promover o envolvimento das crianças, você perde a oportunidade de trazê-la, né, para o centro da situação, no sentido dela começar a construir ideias inovadoras e soluções criativas. Então, queimou a luz, o que nós precisamos fazer? Trocar a lâmpada. Onde está a lâmpada? Está na despensa? Está dentro daquela gaveta? O que eu preciso fazer? Tá, eu preciso pegar a lâmpada, pegar uma escada para trocar. Então, quem faz isso é o papai, a mamãe, é o adulto, porque a criança ainda não pode fazer isso. Mas a criança pode segurar a lâmpada para mim. Enquanto eu troco, eu te dou a lâmpada, você segura, você me dá a outra lâmpada e eu troco. Você coloca a criança na situação. E você vai falando. Ah, mas você pode dizer assim, mas eu estou com pressa, gastaria 5 minutos para fazer, com a criança eu vou gastar 10. 10 minutos vão fazer muita diferença na formação dos seus filhos, da sua criança. Porque nesse ato você está estabelecendo com ela um momento em que elas possam, junto com você, ter decisões mais equilibradas e justas em outras situações, porque elas estão inseridas com você nesse processo, nesse diálogo, nessa experiência vivida. Então,
um simples ato de trocar a lâmpada e qualquer outra situação que você queira fazer, você vai fazer um bolo. Você traz a criança junto, você deixa ela mexer, ou pede para ela ir te entregando os ingredientes. Você vai conversando com ela sobre a importância dos nutrientes daqueles ingredientes que você está usando para fazer o bolo. Precisa fazer isso todas as vezes que você está cozinhando? Não. Mas é importante fazer em diferentes situações em que você está cozinhando? Sim. Então a gente deu aqui o exemplo, trocar a lâmpada, de fazer o bolo, mas você pode, na hora que você está arrumando a cama, na hora que você está arrumando a casa, na hora que você está organizando a compra na despensa, tudo, todas as situações são momentos importantes para você aproveitar para estar ensinando as crianças toda uma experiência, vivendo com ela toda uma experiência que é fundamental para a formação delas. E com isso, você está estabelecendo um vínculo. Você está num processo de constituição de um vínculo fortalecido. E sabe por quê? Porque é importante fortalecer o seu relacionamento com elas, mas também com o seu parceiro ou parceira. Porque no momento que você está fazendo tudo isso que a gente colocou aqui, também é importante que a sua relação com o seu parceiro ou com a sua parceira, ou a sua relação com as pessoas que têm corresponsabilidade na educação da sua criança, também vai fortalecer o relacionamento com a sua criança, com o seu filho ou com a sua filha. Então é importante fortalecer esse relacionamento. E esse relacionamento é fortalecido no decorrer da experiência vivida. Você não fortalece o relacionamento para depois educar com diálogo. Você fortalece o relacionamento no locus da educação com diálogo. Vamos imaginar, no exemplo da trocar lâmpada, que você não está estabelecendo essa relação com a criança porque ela ainda está pequenininha ali. Mas você, com o seu parceiro ou com a sua parceira, está fazendo esse movimento. Um está na escada trocando, o outro está entregando. Se possível, pega a criança no colo para ela poder estar, de repente, se ela é muito pequenininha ainda, muito bebezinha, você está inserindo ela no fortalecimento desse vínculo. Então, estar no processo de educação dialógica está antenado com as diferentes situações, percebendo nas diferentes situações a possibilidade de inserção da criança num processo de aprendizagem e desenvolvimento significativo. Então, fortalecendo os vínculos familiares, você consegue se fazer ouvir e aprende também a ouvir a sua criança. Você, você consegue se perceber mais e instigar a criança a perceber mais. Você consegue analisar as questões do cotidiano com mais criticidade e propiciar que a criança aprenda também a vivenciar as experiências cotidianas com mais criticidade. É fundamental que essa conexão nas diferentes situações, nas diferentes experiências vividas, seja baseada no respeito mútuo, que começa entre vocês, que estão no processo de educar, porque isso vai reverberar na formação da criança. Então, é fundamental que essa conexão seja baseada no respeito mútuo, na comunicação aberta e no apoio constante. Constante. Não é de vez em quando. Porque educar crianças, educar filhos,
precisa ser um processo cotidiano, todos os dias, nessa perspectiva do apoio constante. Então, dessa forma, cada membro da família sente-se valorizado e compreendido. Se sentir valorizado e compreendido é nesse processo diário, porque aí você está criando um ambiente seguro e acolhedor, né, onde todos possam expressar sentimentos e pensamentos, possam ajudar, possam estar juntos. Isso não apenas contribui para o bem-estar emocional de cada um, não é só disso, mas também para o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e espirituais. Sociais, cognitivas e espirituais, que são essenciais ao longo da vida. Então, uma família unida e harmoniosa se revela uma família amiga. Apresenta-se como um modelo positivo para as crianças, ensinando o sentido do amor, da empatia e da cooperação. E muito mais. E muito mais. Tudo, né, que faz parte do contexto de uma família vai sendo fortalecido. Por isso, nós temos 10 top dicas para vocês. E a primeira já está aqui. Respeitar as diferenças, sempre reconhecendo-as como um modo de ser de cada criança. Adaptar as abordagens. Adaptar o modo como você orienta de acordo com as necessidades individuais, porque isso é essencial para que o aprendizado e o desenvolvimento seja com mais qualidade. A terceira é encorajar a curiosidade e a criatividade, porque esse encorajamento ajuda a criança a explorar o mundo ao seu redor e a desenvolver competências essenciais para a sua formação. Competências no sentido dela buscar sempre a essência das coisas, a compreender a essência das coisas. Possibilita que a criança saia da superficialidade, da provisoriedade, né? E ela vá cada vez mais procurando entender as questões do seu cotidiano na sua essência, com mais robustez. E a quarta questão é promover um ambiente acolhedor e seguro. Organize na sua casa um ambiente acolhedor e seguro, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional. Um ambiente emocional acolhedor e seguro, onde a criança se sinta livre para expressar suas ideias e emoções. Porque tudo isso vai contribuir para quê? Para o fortalecimento da sua autoconfiança e autoestima. E a quinta questão, incentivar a colaboração. Aqui nessas 10 top dicas, a gente está trazendo as questões que nós já falamos. Então, incentive a colaboração. Incentivar a colaboração é incentivar o trabalho em equipe, mostrando à criança a importância de ouvir, de respeitar. Percebe? Ouvir e respeitar as opiniões dos outros. Ouvir e respeitar o modo de ser dos outros. Isso não apenas promove as habilidades sociais, mas também ensina a lidar com a diferença e a encontrar soluções em conjunto. Vai ajudar a criança depois na sua vida profissional, na sua vida com seus amigos, no seu trabalho, na sua comunidade.
E é aqui na família que começa. E a sexta questão, a sexta dica, estimular a leitura desde cedo. Sempre oferecendo uma variedade de livros e materiais que despertem o interesse e a imaginação da criança. Quer dizer, bons livros, porque a leitura é uma porta aberta para o conhecimento e uma ferramenta poderosa para desenvolver a linguagem e o pensamento crítico. Então, as crianças usam muito, né, o celular, usam muitas redes sociais, né, estimulando ela a trocar ideias sobre leituras, estimulando ela a ler, porque elas estão ali de alguma forma lendo, mas elas estão lendo coisas que às vezes não são importantes para a sua formação. Então, estimular boas leituras é fundamental. A sétima dica é implementar rotinas e limites diários. E rotinas aqui é no sentido de ter um padrão de atividades cotidianas, mas não intransigente, né? Um padrão cotidiano mais flexível. No entanto, é importante que essa rotina seja estabelecida com ela. A gente também tem aqui no canal, né, vídeos que falam da importância da rotina. E nessa rotina está trazendo limites claros, porque isso vai ajudar a criança a compreender o sentido de estrutura e de disciplina, como que ela pode estruturar o seu dia a dia, o roteiro, né, do seu dia a dia, de maneira positiva, podendo acrescentar ou tirar questões, mas dentro de uma estrutura e de uma disciplina de maneira positiva. Porque tudo isso vai promover segurança e previsibilidade no seu dia a dia. Vai ajudar, e ajuda muito. A oitava questão que a gente pode trazer é integrar atividades lúdicas no processo de aprendizagem. Porque a atividade lúdica no processo de aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, motor e social da criança. Então, você pode promover essa educação dialógica com a criança numa perspectiva lúdica. Vai ter hora que vai ser ali no processo, né, do dia a dia, mas transforma isso numa ludicidade. Então, quando você está trocando a lâmpada, quando você está trazendo ela para te ajudar a fazer o bolo, arrumar a cama, guardar a compra, fechar o portão da garagem, né, tirar o lixo, tudo isso envolva numa, vamos dizer assim, num movimento lúdico, numa brincadeira. Porque se você fizer de forma sisuda, aquilo fica enfadonho para a criança. Mas se você traz de uma forma mais lúdica, né, envolvendo as brincadeiras nesse processo, vai ficar melhor, né? Então vamos ver quem chega primeiro para fechar o portão da garagem. Vamos ver quem consegue fechar a sacola do lixo mais rápido. Alguma questão nesse sentido, né? Então isso vai ajudar muito nesse processo de engajamento da criança nas atividades cotidianas. E a nona questão que a gente pode trazer é estabelecer uma comunicação aberta. Educar com diálogo significa uma comunicação aberta no locus da família, envolvendo a criança no processo educativo. Não só educando a criança, envolvendo-a no processo educativo. Então, se você vai compartilhando com ela ideias, possibilidades, questões que precisam ser melhoradas, questões que precisam ser aperfeiçoadas, questões que precisam ser enaltecidas, isso vai ajudando nesse processo de formação de qualidade. E a 10ª questão, valorizar e celebrar as conquistas.
valorizar e celebrar as conquistas, por menores que sejam, sempre incentivando a criança a perceber o valor do progresso, mas do progresso contínuo. Nossa, ontem você não conseguiu fazer isso. Olha, hoje você já conseguiu fazer. E amanhã, olha como que você melhorou nisso. Ou então, quando ela realizar uma questão, meus parabéns, muito bem. E quando estiver fazendo uma questão que não é muito proveitosa, fazer a mediação no sentido de estar questionando, problematizando, vendo com ela como pode melhorar. Isso vai ajudando essa criança a viver, né, a perceber o valor do progresso contínuo, porque vai contribuir para a construção de uma mentalidade de crescimento e resiliência. Nós precisamos formar as nossas crianças dessa nova geração a vencer essa constância dos milindres. São crianças que precisam vivenciar a sua educação inserida no propósito da sua educação. E tudo isso que nós falamos ao longo dessa palestra vai estar ajudando na construção de uma mentalidade de crescimento e resiliência. Tudo isso. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção nessas 10 top dicas que a gente trouxe aqui. E esse é o seu papel. Não é o papel de mais ninguém. É o seu papel. Guiar e apoiar, atuando como exemplo positivo por meio das suas ações e palavras, na perspectiva de uma educação dialógica. E lembre-se sempre disso. Ao criar um ambiente de respeito mútuo e compreensão, você promove uma educação capaz de formar consciências responsáveis. Lembre-se sempre disso. Tudo que nós falamos aqui agora vai te ajudar a formar consciências responsáveis. E a gente vai destacar aqui porque isso é fundamental. Consciências empáticas e capazes de contribuir positivamente para um mundo melhor. Consciências responsáveis. E a educação, quando pautada no diálogo, transforma-se em uma poderosa ferramenta para quê? Para a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança. E é sobre isso que nós precisamos aprimorar, estudar para compreender e colocar em prática. Entende? Então, tudo de melhor para vocês. Espero que essas reflexões sejam importantes para a sua orientação no contexto da sua família. E até o próximo vídeo.